Olá, boa noite. Nosso tema, nossa conversa de hoje é sobre cooperativismo. Então, se a gente perceber, né, ontem a gente postou o primeiro vídeo sobre a origem do cooperativismo, de onde é que ele surge, falou um pouquinho, né? Para a gente entender que ser cooperativista ou ser cooperado em uma cooperativa está muito além de uma necessidade econômica, simplesmente. Está muito além de uma necessidade pessoal. Ele vai de encontro, vai ao encontro, né? Vai de encontro a uma crença. Né? Ninguém vai para uma cooperativa simplesmente pelos benefícios que essa cooperativa vai. Porque se for só por isso, vai utilizar a cooperativa como uma empresa, como outra qualquer, sem nenhuma relação, né? E até vou falar relação ideológica com o modelo cooperativista. Então, para que a gente perceba que o cooperativismo não é algo apenas uma empresa que produz de forma coletiva e que os resultados ou sobras são divididos no final do exercício, né? Mas a cooperativa ela surge como uma desalienação do trabalho ao capital. A gente já falou um pouco disso, mas vai reforçar essa ideia, uma desalienação, né? Para a gente entender esse tema, sempre que eu coloco meu fator trabalho, eu sou o trabalho, é eu que tenho a capacidade criativa, laborativa, é eu que, através das minhas habilidades manuais, intelectuais, né, eu transformo objetos em bens e serviços, né? Vou dar o exemplo do artesão que pega um pedaço de madeira e transforma numa obra de arte, né? Um dos exemplos mais incríveis que nós temos na história é de Michelangelo, né? Que pega uma pedra e transforma na Pietà, né? É tão incrível, é tão sublime esse ato do trabalho que Michelangelo olha para Pietà e diz parla, né? Conta a história que ele vai dizer parla, de tão perfeito que ficou. Se nós olharmos nossos artistas plásticos aqui, nossos artesãos aqui no Brasil, Aleijadinho, né? Pega pedra sabão e transforma em obras de arte magníficas, né? Que são representativas. Então, o trabalho é isso, é essa capacidade laborativa, né? Capacidade criativa que transforma objetos em bens e serviços, né? Que colocam estilo, né? Vamos pegar aí as costureiras, os costureiros, que fazem muito mais do que roupa, né? Fazem algo que transcende a uma simples vestimenta. Por quê? Porque está associado à capacidade laborativa, né? Ao faça-se, ao produza, ao seja, né? Ao criador, né? O único indivíduo que é o único ser que é dado a capacidade de ser criador, e não somente criatura, é o homem, o ser humano. Claro que os animais também fazem obras magníficas, só olhar os castores, né? Os ninhos de João de Barro são uma coisa que me fascinam, né? Como que eles conseguem fazer uma obra tão importante? Os ninhos lá do Beija-Flor, né? Uma obra de arte magnífica. Tente fazer um ninho igual ao do Beija-Flor. E então, isso no cooperativismo há uma desalienação dessa capacidade. Na empresa, no modelo convencional de trabalho, o que acontece? O indivíduo tem essa capacidade laborativa e criativa, né? Ele investe, e como muitos estão investindo nesse momento, na sua produtividade, na sua melhora, ele investe nisso e transfere para outros, né? Aliena para terceiros em troca de um salário. Isso é muito interessante, né? Se a gente for parar para pensar, né? E na cooperativa não existe essa alienação, né? O cooperado, ele é dono dos meios de produção e ele produz para si.
Eu vou dar um exemplo que não é cooperado, mas é um autônomo, né? O indivíduo que trabalha de forma autônoma, ele não aliena para terceiro a sua força de trabalho. Ele presta serviço e ele é remunerado duas vezes, né? Remunerado pelo trabalho, pelo lucro, né? Então, e o que leva as pessoas a cooperarem não é simplesmente a necessidade, apesar que a gente sabe que a maioria das cooperativas surgiram a partir de crises, de momentos de crise e de grandes necessidades. As cooperativas de moradias, nós temos diversos exemplos no Brasil, Argentina e outros países, de pessoas que conseguiam comprar coletivamente um terreno, criavam aí uma cooperativa de moradia, cada um é dono da sua casa, mas constrói tudo coletivamente. Quer dizer, o custo de produção diminui, o custo de aquisição dos terrenos diminui. Eles fazem isso porque, além da crença de que podem cooperarem e produzirem e ganharem mais, fazem isso porque existe uma crença na cooperação. Então, e o nosso modelo produtivo atual, ele é muito interessante nisso, que ele trabalha, né, nessa desconstrução coletiva e, ao mesmo tempo, ele trabalha na construção de uma ideia ou de uma ideologia individualista. Eu, por si só, me basto, né? Eu, por si só, sou suficiente. Eu não preciso do outro. O sucesso depende exclusivamente de mim. E a gente sabe que as coisas não funcionam bem assim. A gente tem experiência, a gente tem vivência, a gente tem conhecimento disso. Então, cooperar, né, é uma forma, né, de superar a concorrência. Né? Claro que no modelo concorrencial, no modelo competitivo, nós temos apelos muito interessantes, como ganhar mais, eu posso ganhar muito mais, eu posso ter muito mais, eu posso conseguir materialmente evoluir muito mais. No cooperativismo, talvez isso não aconteça da mesma forma. E assim como no modelo econômico atual, isso nem sempre acontece, né? Fica muito na ideia, no mundo dos sonhos, no mundo das ideias, no mundo das perspectivas, e não se realiza na prática. Então, como a gente falou, quando o homem sente a pressão, sente a dificuldade, ele se organiza, e aí é que há uma recuperação, há uma reconstituição, né, do coletivo, da crença coletiva. Então, veja, não basta eu querer fazer uma cooperativa. É preciso que eu creia que o cooperativismo, que o trabalho cooperado, que o coletivo é mais forte do que o indivíduo. E aí a gente diz, né, que o coletivo não é a soma de vários indivíduos. O coletivo é muito maior do que isso, né? O coletivo está além disso. E que a crença no cooperativismo, ela vai da superação das dificuldades individuais, ela vai da superação das necessidades para a superação dessa ideia individualista. Então, para a gente, né, fechar a nossa fala de hoje, a gente vai dizer que isso nasce dentro de uma ideia, né, de um conjunto de ideias que se criou ao longo do tempo. E eu coloco aqui, né, uma obra interessante, Platão, a República, é lá que começa a se falar de uma sociedade ideal, e o cooperativismo, como nós temos hoje, ele nasce dessa vontade de uma sociedade ideal. Então, até a próxima oportunidade, estaremos falando mais sobre cooperativismo.